dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma edição do RH para você Cast. Essa é a nossa edição de número 210 e é isso aí, a gente já passou dos 200 episódios de podcast desde 2020, portanto desde antes da pandemia, na verdade, formalmente antes da pandemia, a gente gravou os nossos primeiros episódios e a gente hoje já está na nossa edição de número 210, trazendo sempre o que há de mais relevante, os temas mais palpitantes para quem ama RH, para quem trabalha com recursos humanos. Portanto, se você é gestor de pessoas, está estudando recursos humanos na universidade, fazendo pós, se você é analista de RH, se você ainda não atua em RH, mas ama o tema e quer se aproximar, claro, de profissionais de recursos humanos, esse é o nosso canal. Essa é a nossa jornada, junte-se a ela, você está super convidado a se juntar a essa jornada e se juntar à nossa comunidade. Quando eu falo de comunidade, vocês sabem que eu estou falando, claro, tanto do nosso portal rhpravocê.com.br, que tem conteúdos novos todos os dias por lá, mas também estou falando da nossa presença nas redes sociais em geral, principalmente no LinkedIn, onde se a gente juntar a company page do RH para você, mais o grupo de discussão, a gente já está quase chegando lá em 170, 180 mil profissionais de recursos humanos, trocando ideias todos os dias por lá, portanto fica à vontade para se juntar a essa galera, a essa grande multidão, na verdade, de profissionais de RH que trocam ideias por lá e, claro, busca conexão comigo também. Eu sou o Daniel Consani, o seu host para hoje, e eu adoro, na verdade, quando os nossos ouvintes buscam conexão comigo por lá, trazem feedback, trazem ideias de pauta, inclusive muitas das ideias de pauta, eu sempre digo isso, né? Mas muitas das ideias de pauta dos nossos podcasts aparecem lá no LinkedIn também, nas nossas trocas de ideias, trocas de insights. Portanto, fica à vontade para buscar conexão com a gente por lá e fazer parte dessa nossa comunidade que busca sempre, como a gente sempre fala, levar conteúdo relevante para RH, mas principalmente tornar o RH, empoderar o RH, né? Tornar o RH protagonista não só das estratégias corporativas, mas do que ele traz, do que ele impacta de resultado nas organizações. Você sabe disso, então a gente está lado a lado com o RH nessa jornada, em todas essas bandeiras que são super importantes. No episódio de hoje, você já deve ter visto aí no Spotify, no YouTube, no tocador, no aplicativo de podcast de sua preferência, a gente vai falar sobre o desafio de liderança, né? Os desafios de liderança para 2025 e como ser um líder inspirador em 2025 frente a todos os novos desafios que as organizações têm enfrentado. E a gente trouxe um convidado bem especial, bem bacana para a gente poder trilhar essa jornada, explorar esse tema para o dia de hoje. Estou falando do Fernando Solak, diretor corporativo de Relações Humanas da TOTVS, a quem eu agradeço imensamente pela participação no nosso episódio de hoje, Fernando. Olá, Daniel, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você para discutir sobre esse tema tão relevante aqui no RH para você. Olha, não é uma, duas ou três vezes que eu recebo releases ou ideias de pautas voltados para a liderança. Liderança é um tema recorrente desde sempre. Eu comecei a trabalhar com conteúdo de RH em 2005 e desde então, ou seja, 20 anos atrás, a gente já entendia que falar de liderança, falar dos atributos de um líder de fato inovador, a gente falava muito de liderança servidora naquele tempo e tal, mas a gente sempre entendeu que tanto os atributos dos líderes quanto o desenvolvimento de liderança por parte dos programas de desenvolvimento, de treinamento e tal, capitaneados pelo RH, eram centrais para as estratégias das organizações. Mas me parece que hoje, Fernando, e aí já começo fazendo um primeiro questionamento para ti, me parece que hoje a gente tem características, e claro que a transformação digital dos últimos anos também tem muito a ver com isso, mas a gente tem algumas características muito importantes de quando a gente fala do desafio de ser um líder hoje, né? O que é ser um líder hoje, o que a gente está falando quando a gente fala de soft skills, o que é entender de pessoas, porque um líder
essencialmente tem que entender de pessoas, tem que ter empatia, tem que, obviamente, entender do negócio e trazer resultado para as organizações. Mas eu queria começar, na verdade, te perguntando, para a gente montar esse mosaico, quais são as características que separam os melhores líderes dos líderes comuns no dia de hoje, né? As skills que, de fato, elevam o patamar do trabalho de um líder. Eu acho que conforme você falou, é muito claro que um líder hoje é muito diferente de um líder de alguns anos atrás, né? Eu estou mais de 17 anos no mercado de trabalho e as características exigidas para uma boa liderança hoje, elas diferem muito do que foi no passado. E hoje, cada vez mais, a gente tem esse desafio de ter lideranças inspiradoras, seja na sociedade, nos negócios, nas empresas, porque eu sempre falo que o mundo ele ficou muito mais achatado e as pessoas ficaram muito mais reais, né? Então, hoje, quando você pergunta para alguém, né, quem que é teu grande líder que você se inspira, eu vejo que as pessoas têm hoje mais dificuldade de trazer grandes nomes, porque tá todo mundo mais próximo, você consegue ver aquela pessoa e consegue ver as potencialidades daquela pessoa, mas também, eventualmente, as oportunidades de desenvolvimento daquela pessoa. E cada vez mais as pessoas trazem exemplos de quem está no seu círculo mais íntimo de líderes de referência, seja na sua família, seja em gestores, em pessoas que fizeram uma boa contribuição na carreira. Mas hoje, eu entendo que a liderança exige realmente uma série de competências e comportamentos que passam muito do conhecimento técnico. Talvez o que era valorizado há muitos anos atrás, de um líder ele conhecer muito profundamente aquele tema que ele liderava, a liderança técnica ela era muito reconhecida. Hoje, né, um líder ele tem que ser capaz de realmente ser uma referência naquilo que ele faz, uma referência de comportamento. Ele tem que dar um exemplo e ele tem que realmente fazer aquilo que ele prega e aquilo que ele fala. Eu resumo tudo isso em realmente consistência. Né? E hoje em dia está tão difícil, né, você achar talvez consistência nas coisas. E você consegue ver consistência através de uma relação de longo prazo, através de uma relação duradoura e, sobretudo, de uma relação de confiança. Então, eu acho que hoje, né, os líderes extraordinários, eles se diferem, né, dos líderes comuns, quando a gente faz um conceito, principalmente de inteligência emocional. Eu acho que aquele líder que vai saber lidar da melhor maneira, da maneira mais assertiva, com todos os desafios que a gente tem no dia a dia. Né? Hoje, o mundo de trabalho, a sociedade como um todo, tem desafios muito grandes, né? Todo dia que a gente acorda, a gente passa por uma série de provações, por uma série de situações que não necessariamente a gente já está acostumado a lidar. São situações novas que surgem no nosso dia a dia e que a gente não tem resposta. E os líderes, eles não têm a resposta para tudo. Isso está cada vez mais claro, né? Os líderes também são pessoas que estão aprendendo ali no dia a dia a lidar com essas situações. Então, um líder que tenha essa capacidade de entender aquela pressão que ele está sofrendo no momento e respirar fundo, ter calma para lidar com aquilo e poder lidar com aquela situação de uma maneira realmente adequada, passando a segurança para o seu time e trabalhando através muito da colaboração através do seu time, é um líder que vai apresentar uma empatia maior pela situação que está acontecendo e efetivamente é uma pessoa que vai ser reconhecido, né, seja pelo seu time, seja pelos seus pares, pelos seus superiores, como uma pessoa que tem um diferencial no seu comportamento, na forma como lida com essas questões. Eu acho que um segundo item que eu traria é que o líder ele tem essa capacidade e uma importância muito grande de trazer uma visão estratégica das coisas. Né? As pessoas esperam que o líder ele possa contribuir com a sua visão macro, contribuir não só com aquilo que tem que ser entregue no curto prazo, mas com esse propósito, essa visão de futuro do que a empresa está precisando e do que as pessoas precisam se dedicar para entregar, né, um trabalho diferenciado e através de um time de alta performance. Então, realmente é uma pessoa
que tem essa capacidade de, eventualmente, antecipar mudanças futuras e desafios de mercado que nem todo mundo está vendo, mas que ele vai conseguir trazer para o seu time e trabalhar para evoluir as competências do time para todo mundo estar preparado para os desafios de futuro, que a gente sempre sabe que vão estar se transformando cada vez mais. Uau, como eu imaginei, de fato, os desafios, eles são muito complexos, né? Para que você ocupe essa posição de liderança dessa maneira, né? Quer dizer, com a inteligência emocional em dia, né? De uma maneira que você, de fato, consiga... E você sabe que você estava falando, Fernando, sobre a questão da inteligência emocional em específico, e eu comecei a pensar, pô, que difícil é você ocupar uma posição em que o time está esperando que você seja o guia, né, dê as diretrizes e traga inspiração e tudo mais, ao mesmo tempo em que é importante que você também mostre as suas fragilidades, né? Mostre que não tem todas as respostas, que eventualmente também tem dias bons e ruins. Quer dizer, andar nesse equilíbrio de mostrar as fragilidades, mostrar, pô, gente, eu também tenho as mesmas dúvidas que vocês, também tô junto com vocês nessa, mas ao mesmo tempo ocupar ou suprir essa expectativa do time de que você é o guia, né? Você é a bússola, ó, é para lá que o norte está e é para lá que a gente vai. Eu acho que traz uma pressão grande, e aí você falou, saber respirar, ter calma e lidar com essas situações. E a questão da visão estratégica, do olhar para o todo, eu acho essencial também, e essas são atribuições, na minha visão, que elas são passíveis de desenvolvimento, né? Todas elas são, mas essas em específico, de certo que são, embora um treinamento puro e simples não é como desenvolver uma hard skill, né? Uma competência técnica. O desenvolvimento passa ao largo disso, aliás, tem muito mais coisas envolvidas nesse contexto. E aí, nesse sentido, Fernando, eu queria te perguntar sobre o papel do RH frente a tudo isso, né? De ajudar os seus líderes a se desenvolverem do ponto de vista emocional, do ponto de vista da visão estratégica e tudo mais, mas também lembrar que não é só o que é preciso desenvolver, há também hábitos, há também pensamentos e há também até atributos que precisam ser desaprendidos, digamos assim, ou deixados, assim, serviu para trazer você até aqui, mas daqui para frente não serve mais. E entender, ou separar o joio do trigo, também imagino que seja bem difícil, né, Fernando? Exatamente, né? Complementando com o que você colocou, eu acho que o líder se colocar numa posição de vulnerabilidade humaniza, né, aquela pessoa, né? Hoje em dia, dá para o líder ele querer ser um super-herói e resolver tudo e matar no peito, né? Eu acho que o líder ele tem que trazer, né, para o time também as suas vulnerabilidades para que junto, através do time, seja uma co-construção desse futuro desejado. Porque hoje as pessoas buscam essa humanização, a gente vê cada vez mais, né, a sociedade, através das redes sociais, através dos influenciadores, vendo, né, trazer muito as emoções à tona. Então, como que o líder ele consegue se colocar nessa posição realmente vulnerável, que eu acho que é importante, né, para mostrar que ele não é o dono de toda a razão, mas ele vai liderar da melhor maneira daquele time as questões. E aí, quando a gente fala sobre desenvolvimento dessas capacidades e competências, eu acho que tem um primeiro ponto que é muito importante, né? Primeiro, a pessoa ela tem que querer estar nessa posição de liderança, a pessoa tem que querer ser essa referência para os times, ela tem que realmente querer se dedicar nesse processo, porque a liderança é sobre uma dedicação diferente, é você pensar menos em você e pensar mais nos outros, pensar mais no coletivo. Então, o primeiro ponto que eu sempre trago, né, e muito se fala talvez de também as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, não quererem entrar em posições de liderança, eu vejo isso com muita cautela, né? A gente eu já tive acesso a algumas pesquisas, até internas, que a gente realiza lá na empresa, através do nosso Instituto da Oportunidade Social, que é o instituto responsável por formar jovens em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho.
que muitos desses jovens que estão entrando, eles têm um desejo, sim, de ter este impacto, de liderar grandes projetos, de liderar pessoas, só que eles precisam entender o caminho da preparação para isso, como se desenvolver para adequadamente eles terem essa posição de protagonismo. Por isso que eu entendo que cada vez mais as empresas elas têm um papel muito importante através dos programas de desenvolvimento das áreas de RH em criar líderes mais fortes, em criar líderes que vão estar preparados para esses desafios do futuro. E é o que a gente vem fazendo, por exemplo, na TOTUS, né, empresa de tecnologia, que eu já trabalho há mais de 10 anos, e a gente tem programas de desenvolvimento específico para todas as nossas camadas de liderança. Então, a gente olha para a necessidade, por exemplo, de um primeiro líder, né, aquela pessoa que está sentando pela primeira vez na cadeira, e tem uma trilha de desenvolvimento olhando para o básico que ela precisa fazer para cumprir aquela função e liderar da forma mais adequada aquele time. E à medida que a gente vai subindo o impacto, subindo na carreira, a gente vai trabalhando outros aspectos de inspiração, de inovação e de posicionamento dessas lideranças para atuarem de uma forma efetiva na organização. E principalmente quando a gente fala, né, de pessoas que vão virar essa chave, né, de ter uma atuação ali mais individual, e que geralmente são pessoas que são muito técnicas, são muito acostumadas a fazer de uma forma individual aquele trabalho e entram numa posição da liderança que tem que olhar de forma coletiva, eu acho que tem o desafio dessa virada de chave. Como que você consegue, né, atingir o resultado através dos outros, né, e não só através de você, né? E como que você faz isso de uma forma realmente colaborativa e inspiradora, né? Porque aquela liderança da diretiva não funciona mais nos dias de hoje, né? Que eu mando, você obedece. Isso não é liderança, isso é chefe, né? Aqui a gente está falando sobre uma liderança real, uma liderança que realmente você vai trazer essas competências, principalmente o empoderamento do time para poder desenvolver isso. E aí, falando do que talvez a gente precisa se desprender, né, para exercer uma excelente liderança, eu acho que tem talvez dois aspectos principais que eu traria aqui na nossa conversa, que o primeiro é o microgerenciamento, né? Cada vez mais as pessoas elas não topam ser gerenciadas naquele nível de detalhe, que é o comando-controle, olhar detalhadamente as atividades do time, e dar espaço para que as pessoas do time tomem as suas decisões por conta própria, tenham sua autonomia. Então, hoje o desafio é os líderes confiarem cada vez mais nos times, delegando responsabilidades, permitindo que os seus colaboradores tenham espaço para se desenvolver e tomar as melhores decisões. E o segundo aspecto é um aspecto que a gente fala muito no dia a dia, é um tema muito presente, é o feedback, né? Então, a falta de feedback, você não ter momentos de qualidade para falar sobre como aquela pessoa está indo, o que ela precisa desenvolver, falar de carreira, né? Falar uma conversa one-on-one ali, que não é só sobre o que precisa ser entregue, mas é sobre como aquela pessoa pode ser mais desenvolvida. Esse tipo de conversa, ela precisa acontecer de forma natural, né? Então, seja um feedback formal, que é um feedback que tem que estar dentro de ciclos de avaliação que podem acontecer, mas o feedback do dia a dia, aquela conversa natural de o projeto foi muito bem, você fez X, Y, Z, que contribuiu para esse projeto, mas em contrapartida, você também poderia ter atuado aqui de uma outra maneira, porque o exemplo tal trouxe isso. Então, como que você consegue estabelecer essa relação de confiança para que essas conversas aconteçam no dia a dia? Então, se você não fizer isso, você não está sendo um líder que vai contribuir efetivamente para o desenvolvimento do time. E se você fizer isso, você com certeza vai conseguir estabelecer uma relação muito mais próxima com cada membro do teu time. Eu queria te perguntar agora um pouco sobre o seu estilo de liderança, como é, né? Como é o seu estilo de liderança no dia a dia e como ele se conecta com a cultura organizacional da TOTUS, porque eu acho também
que esse é um desafio que muitos, não só RHs, mas muitos líderes em geral enfrentam, que é o de, ok, eu posso até desenvolver um estilo de liderança, mas como é que ele conversa com o ambiente onde eu estou inserido? E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente do seu segredo, do seu dia a dia por aí. Excelente pergunta, porque realmente o líder ele tem que se adaptar àquele ambiente que ele está inserido e a cultura da empresa é o mais importante, é sempre o que determina como as coisas funcionam dentro daquele ambiente, né? O que é valorizado. E o líder com melhor performance nesse cenário é um líder que vai saber se adaptar da melhor maneira àquelas competências esperadas pela empresa. Então, como a gente fala aqui da minha realidade, e eu tenho o privilégio de liderar equipes há mais de 15 anos, né? Eu comecei muito novo. Eu fui trainee no meu início de carreira, comecei como estagiário, depois fui trainee, e já em cima do programa de trainee, eu pude sentar em cadeiras de liderança. Então, com 23 anos, eu estava liderando times que tinham mais idade que eu, mais experiência que eu e mais conhecimento técnico do que eu. Então, imagine o desafio de como que foi ganhar a confiança desse time e mostrar por que eu fui escolhido e por que eu estava ali exercendo aquele papel, que era justamente desde o início, né, e até hoje, tentar trazer essa, essa visão mais ampla das coisas, né, e conectar por que a gente está conduzindo esse projeto e aonde a gente quer chegar com isso. Então, como que eu consigo organizar da melhor maneira todas as pessoas, olhar a potencialidade e o ponto forte de cada recurso ali, de cada pessoa disponível e de cada e também os desafios que a gente tem, né, os trade-offs para analisar, né, prazo versus custo e versus qualidade do que precisa ser feito e poder combinar com o time aquilo que a gente vai entregar da melhor maneira. Então, à medida que eu comecei, né, a ter essas conversas muito francas com cada pessoa do time, eu fui desenvolvendo esse estilo que o que eu sempre falo para as pessoas eu acredito que cada pessoa é a especialista, a pessoa que mais entende dentro da empresa naquilo que ela faz. Então, mesmo eu estando liderando aquela pessoa, aquele time, eu não vou ter um conhecimento tão profundo quanto aquele analista que é responsável por fazer aquilo. Então, à medida que eu alinho com essa pessoa, né, esse desafio, esse projeto, é realmente dar autonomia e dar espaço para que essa pessoa consiga desenvolver o seu trabalho e que a gente alinhe, né, o resultado final esperado, as entregas e a rota no meio do caminho. E acho que o segundo aspecto muito importante é provocar inovação, provocar pensamentos diferentes. E por eu sempre ter trabalhado em empresas de tecnologia, sobretudo empresas brasileiras que sempre foram referências no setor que atuam, e a TOTUS hoje, que é a maior empresa de tecnologia brasileira, né, uma gigante brasileira com mais de 12 mil funcionários, a gente preza muito por inovação, por pensar diferente, por, né, olhar o que existe de melhor no mercado, mas trazer uma forma muito proprietária de fazer as coisas da empresa. Então, eu tenho uma estratégia de dar muito espaço para as pessoas, muita autonomia para realmente elas poderem desenvolver o melhor trabalho e, em conjunto, a gente celebrar os resultados, as entregas e aquilo que a gente fez de bom. E, eventualmente, se tem algum ajuste a fazer, algum erro que a gente cometeu, alguma coisa que a gente não fez de bom, a gente também poder sentar junto e poder definir qual que é o ajuste de rota para o futuro. Então, aqui eu trago muito essa questão de ter um time que olha para a excelência, que olha para o melhor impacto que vai gerar para o seu cliente. Né? E como RH, a gente olha muito para o impacto que a gente quer gerar em todos os nossos colaboradores, e não só eles, todas as famílias desses colaboradores e todo o ecossistema que envolve a empresa que a gente está inserida. Fernando, para a gente encerrar, eu queria compartilhar contigo
algumas das impressões que eu fui tendo também em relação durante ao longo da nossa própria conversa. E aí, sempre que vinha na minha cabeça a expressão, né, liderança inspiradora e tal, eu associava com uma questão meio de pressão, né? Uma coisa assim, caramba, quando alguém em posição de liderança fala, pô, como é que eu faço para ser um líder inspirador? Eu acho que você já traz uma carga, uma pressão do tipo, caramba, como é que eu faço para de fato ter algum tipo de impacto positivo nas pessoas que vai fazer com que elas busquem entregar mais e tudo mais. Então, acho que o ponto de partida já traz uma pressão adicional que, imagino, não seja tão saudável assim. Mas também fui entendendo que liderança inspiradora tem muito a ver com a autenticidade, quer dizer, não tem muito a ver com fórmulas mirabolantes e tudo mais. E aí o que eu queria te perguntar, para a gente encaminhar para a finalização desse nosso podcast, é sobre a questão da motivação, né? Por muito tempo também, a gente sempre falou de palestras motivacionais e tudo mais, e a motivação interna, ou os agentes de motivação externa, e aí como pacotes de remuneração ou de compensação poderiam atuar como motivadores e tudo mais. E aí o que eu queria te perguntar é, como você enxerga a relação da inspiração ou da liderança inspiradora com as questões de motivação em geral? E de que maneira a gente poderia oferecer algumas dicas para os líderes que estão nos ouvindo para que eles se pressionem menos nessa dura tarefa de se tornar um líder inspirador? Eu acho que o que você traz é muito interessante, porque realmente existe uma pressão natural. O líder está pressionado em todos os aspectos, né? Tem a pressão do gestor, tem a pressão da equipe, o líder está cansado nas diversas esferas e stakeholders que ele tem. Mas eu acho que isso tem que ser encarado como um processo natural, né? Eu acho que a gente tem que se cobrar menos de tentar dar conta de tudo e a gente ter, como você mesmo falou, a nossa autenticidade acima de tudo. E a gente ter realmente um desejo genuíno de fazer as coisas da forma correta, da forma ética e trazendo a sua paixão e o seu entusiasmo para a tua liderança do dia a dia. E cuidando de você, o líder, ele precisa estar muito bem, né? Hoje a gente fala muito, né, da importância dos aspectos da qualidade de vida, do bem-estar nas relações profissionais. E isso veio para ficar, né? Realmente a gente provocar dentro das empresas um melhor equilíbrio, um ambiente onde existe uma segurança psicológica, onde as pessoas possam ser quem elas realmente são. Então, o líder, ele precisa se sentir bem no ambiente que tem uma segurança psicológica, em que ele vai dar a melhor potencialidade de si mesmo. E primeiro ele vai cuidar dele. Então, ele estando bem, ele cuidando dele, esse líder sendo uma pessoa completa em todos os sentidos, naturalmente vai ter uma pressão menor para que ele faça o seu trabalho, porque ele realmente vai trazer toda a energia possível para fazer o melhor trabalho e, naturalmente, este resultado vai vir e vai ser reconhecido. Então, eu traria muito desse aspecto, né, do líder, ele se cobrar menos no dia a dia e fazer um trabalho sempre olhando o melhor resultado para todos os envolvidos no processo. E se a cada dia que você, né, termina o teu trabalho, você conclui que você gerou um impacto positivo naquilo tudo que você faz, eu acho que a tua missão como líder está cumprida com excelência. E acho que para finalizar, eu traria alguns desafios importantes que hoje, nessa nova liderança, esses gestores têm que estar muito atentos e trabalhar de uma forma adaptativa e colaborativa, né? Primeiro, é a gestão de equipes multidisciplinares, que até de modelos de trabalho traz um nível de complexidade maior, né? Que cada vez pessoas espalhadas por diversos lugares, né, seja no Brasil, fora do Brasil, modelos de trabalho remoto.
Então, como criar, né, um time de alta performance, considerando, né, essa distância física, e que é uma realidade que depois de 5 anos, desde a pandemia, a gente vê que funciona muito bem, criando, né, rituais e relações muito próximas. E segundo, né, realmente um olhar para que esse líder ele tenha pessoas, é, eu diria, diferentes dentro do seu time. Você precisa buscar cada vez mais diversidades de pensamentos, de experiências, de marcadores sociais, né? Inclusive gêneros, etnias, orientação sexual, pessoas com deficiência. Você precisa realmente ter uma visão de ter um time que não vai ser pessoas que vão pensar da mesma maneira e que vão atuar de uma forma homogênea. Você precisa ter a heterogeneidade do teu time para você gerar inovação através de pensamentos diferentes e gerando, sim, às vezes conflitos, mas que vão ser conflitos produtivos, olhando sempre para o desenvolvimento deste time e para a geração de relações de confiança. Então, isso é muito saudável. Fantástico, muito bom conversar com você, Fernando. Quero agradecer mais uma vez a sua participação e desejar muito sucesso para você na sua carreira e para todos. Muito obrigado e até a próxima. E aí, curtiram meu bate-papo de hoje? Falei com o Fernando Solak, diretor corporativo de Relações Humanas da TOTUS, e a gente falou longamente até, né, sobre liderança e sobre os desafios da liderança em 2025 e quais são os atributos mais importantes para que a gente possa desenvolver a si mesmos e os nossos líderes, não é mesmo, RH? É isso aí. Gente, quero só deixar um recado final para você assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou no aplicativo de podcast da sua preferência, ou se inscrever no nosso canal, no canal do RH para você no YouTube, se você estiver assistindo e ouvindo a gente por lá, porque sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer na página inicial do aplicativo, mas você sabe que a gente tem esse encontro quinzenal já marcado, portanto, segunda-feira sim, segunda-feira não, a gente tem novo podcast na área, portanto, eu desejo uma excelente nova quinzena para vocês e, claro, a gente se vê no próximo episódio do RH para você Cast. Um grande abraço e até mais.